neurosensorial, rítmico e metabólico. Mas essa cisão tem uma certa relação com aquilo que ocorre na morte, quando todos os nossos componentes orgânicos também vão sendo cindidos na decomposição e na transformação. Mas, nessa pandemia, toda essa angústia, todo esse problema que a gente repara nesse isolamento, pode ser visto como algo benéfico, porque nós, dessa maneira, cindidos, vivenciamos o nosso sistema neurosensorial, e nessa vivência nós percebemos que ele não atinge aquela perfeição que nós imaginávamos ter. Então, nós enfrentamos essa dissociação ao contemplarmos o neurosensorial como algo terrível, demoníaco e tão afastado daquelas nossas habituais percepções. E então nós vemos isso como algo monstruoso. Quando nós enfrentamos o nosso metabólico, a mesma coisa, a mesma experiência, e o rítmico, outra experiência. E isso está na Divina Comédia, quando Dante se encontra no limiar, ele enfrenta a imagem de 3 entidades do abismo que protegem a continuação da jornada dele, porque o caminho anterior tinha se esvaído, tinha sumido. Então, ele vai prosseguir esse caminho, e no limiar ele encontra degradação do rítmico, metabólico e neurosensorial. O que nós realizamos durante as nossas explicações foi o seguinte: um caminho procurando por uma preparação capaz de nos trazer a imagem mais sagrada que supere essa desagregação do neurosensorial, essa desagregação do metabólico, essa desagregação do rítmico, e assim nós queremos fazer uma preparação que não apenas sirva de uma imagem a esse sistema neurosensorial, que agora recebe uma ajuda, pelo menos uma imagem, para que esse enfrentamento possa ocorrer de maneira correta, de uma maneira sem traumas. A ação rítmica, a mesma coisa, a metabólica, a mesma coisa, e para isso nós não gostaríamos de ir apenas trazendo uma imagem daquelas desagregações desses sistemas, mas uma imagem benéfica para essa desagregação, mas uma imagem de medicamento que tenha em si todo o processo de purificação desse sistema que está em desordem e transformação disso em algo precioso. Nós vimos como isso ocorreu no sistema neurosensorial, um lobo transformando a nuvem fosfórica em uma substância precursora das pedras preciosas, vivianita, estrengita e metavivianita. Nós veremos hoje uma continuação e está relacionada ao sistema rítmico. E para iniciar, nós vamos começar com o primeiro dos 7 processos de
autotransformação que vocês vão receber numa tabelinha, e cuidado com tabela, porque tabela engessa. Mas aqui nós vamos fazer uma consideração mais dinâmica. Então, a cada degrau de minha transformação, da transformação de todos, corresponde a uma possibilidade de elaborar esse medicamento. Os 4 passos se referem à transformação interna e os outros 4, porque o quarto está ligado aos 2, ao de transformação interna e o de elaboração externa. Esses passos estão vinculados, então, à elaboração. E nós vamos começar agora com o primeiro. Pensar intelectual. Cada vez que eu falar desses 7 passos, eu vou dar uma abordagem totalmente diferente, porque quando a gente chegar na elaboração dos medicamentos unitários, únicos, que não são preparações, nós vamos precisar estar sabendo muito bem desses 7 passos, mas através desses 7 passos nós podemos ter um método para preparar a maioria deles. Então, pensar intelectual. Preciso agradecer muito ao Calia, porque ele disse: o que nós fazemos na pesquisa é o terceiro ponto daquilo que foi falado. É o sistema, a terceira lei social é algo ligado ao metabólico, porque isso que estamos produzindo como preparação farmacêutica ou como preparado biodinâmico está ligado à produção de algo, que vai ser está ligado à substância e não apenas aos pensamentos. Então, o terceiro corolário da lei social é: em uma comunidade de trabalho ou em uma instituição social, o trabalho em conjunto será tanto mais frutífero quando ele for estruturado a partir da liberdade para o outro, e será tanto mais estéril quanto mais o trabalho estiver sujeito à determinação alheia. Determinação alheia. Um pensar baseado o primeiro degrau, pensar intelectual, baseado na determinação engessada daquelas características que sempre aprendemos, então ele está ligado com em uma relação mais egoística, mais egóica, mais de sobrevivência. Mas ele é abstrato. Então, essa determinação alheia se revela, por enquanto, na abstração do pensar intelectual. E um exemplo disso, eu quero deixar isso bem longe, apenas como um exemplo dos fatos, é a relação do dinheiro com a determinação alheia, que sai do humano. Relação do dinheiro com o trabalho humano. O primeiro nível de abstração do pensar intelectual é quantificar o trabalho humano. Uma unidade monetária equivale, por exemplo, a um tempo ou alguma medida relacionada ao trabalho humano. O segundo nível, então, esse primeiro nível se chama quantificação. O segundo nível é o da valorização e desvalorização. O trabalho humano, nesse segundo nível, ele é valorizado ou depreciado. Uma pessoa pode ganhar muito, seu trabalho é valorizado, ou o mesmo tempo de trabalho ela vai ganhar pouquíssimo, é um trabalho desvalorizado. É diferença de trabalho por unidade de tempo, de valor por unidade de tempo. No terceiro nível ocorre uma depreciação, aonde entra algo diferente dessa consideração, dessa quantificação, que são os juros.
E no quarto nível ocorre, é o nível da exclusão do humano, aonde esse capital se torna virtual. E, assim, são aqueles sistemas de aplicativos de computador que mostram aumento e diminuição de ação, e as pessoas, então, comprando essas ações quando sobe, vendendo quando desce, eles têm um lucro, mas esse lucro é um lucro virtual, que não foi conseguido através desse trabalho, mas o prejuízo é real. E nesse sistema, então, existem problemas ecológicos e sociais. Agora, esse pensar abstrato, para ter pensado tudo isso, pode ser realizado como um pensar abstrato vivo. Então, nós temos, quando observamos uma planta, tá aqui. Então, quando nós observamos uma planta, nós notamos que nessa planta, essa planta é formada por ela ao ser queimada, ela apresenta uma série de componentes na cinza. Eu tenho no mesmo terreno uma série de plantas que estão crescendo no mesmo terreno. Cada espécie de planta vai apresentar uma cinza diferente. O que significa isso? Então, o meu pensar abstrato vai observar que nessas cinzas existe uma realidade material que preenchia uma planta. Então, essa planta representa uma entidade com um campo vital, e esse campo, como um campo magnético, como um campo elétrico, deposita as sementes em partes da planta e ele organiza essa planta. Observando uma semente, agora, com esse pensar abstrato, eu posso fazer o seguinte pensamento. Na semente, o campo formativo da planta subsiste em um nada antes dele ser, porque ele desapareceu, mas de repente, quando ela germina, ele está ativo. Então, meditem. Na semente, o campo formativo que subsiste em um nada antes dele ser. E esses pensamentos abstratos estão saindo do material, saindo do capital financeiro, saindo do intelectual. Eles estão vendo um campo invisível. E o Steiner disse que com esses pensamentos nós podemos meditar de maneira que o nosso pensar saia da cabeça. E um desses pensamentos é o seguinte, ele diz: o puro pensamento do ser já existe antes dele ter se manifestado no pensar. O puro pensamento do ser já existe antes dele ter se manifestado no pensar. Ou pensem, no princípio era o verbo era Deus, e esse início do Evangelho de João, porque está desconectado da matéria. Esse é a primeira fase, o primeiro exercício, o primeiro momento para podermos vivenciar aquele campo quando eu mostrei nas cristalizações, tá certo? Da planta e do órgão, que a mesma planta dá a mesma cristalização. Então, essa vivência do campo a partir de uma abstração, a partir de um pensar que está saindo. Depois nós damos mais um passo, ainda a percepção com o coração. Então nós vamos perceber nesse pensar intelectual o leão, que é o monstro da degradação do sistema neurosensorial, que é o tema
de hoje, nuvem cianídrica, leão. Então, eu vou ler a descrição intelectual do leão. O leão está ligado com o sol e com a luz e com o ar, que parece tremer. Essa característica aérea de respiração pode ser vista quando o animal, depois de ter comido, fica deitado, satisfeito, roncando como um gatinho, cochilando em nosso colo. Assim como a onça representa características metabólicas não dominadas, o leão exorta em nós o domínio do sistema rítmico formado pelo coração e pelos pulmões. O peito do leão é bastante proeminente e também o porte desse animal nos mostra o predomínio do sistema rítmico. Dante relaciona esse leão com o ar que treme, como uma inspiração plena de fúria que ruge e que produz uma conturbação no meio ambiente. O rosnado de satisfação do gatinho se transforma no rugido do leão. Assim como o sistema rítmico é formado por dois princípios, o de movimentação de líquido, coração, e de ar, pulmões, o leão também nos revela uma dualidade. O macho é bem diferente da fêmea. Esses animais vivem entre as agradáveis forças de simpatia e as terríveis tendências à antipatia. E agora, essa imaginação pode ser estendida às plantas, à botânica. A gente já está com o PowerPoint? Oi, Flávio. Oba! Então, obrigado. Agora, vamos lá. O primeiro slide. Eu falei do limiar que nós estamos. Continuando. Segundo. Eu fiz essa tabela do pensar abstrato da loba, abstrato. Eu falei da loba e depois eu vou falar da nuvem fosfórica. Eu falei da nuvem fosfórica, e agora eu falo do leão, a imagem do leão. Eu falei a descrição dele e assim nós vamos falar da nuvem cianídrica e dar prosseguimento. Vamos continuar. Próximo. Essa tabela eu deixei aqui para vocês depois, quem quiser fazer ela bonitinha como um quadro pode. Mas a gente vai em futuros completar essa tabela, que agora não é o caso. Vamos continuando. Vai ficar presente aí, não sei, pode mudar. E esse já foi falado, pode mudar outro. O dinheiro, já falei, está escrito aí para vocês depois recordarem da aula. Próximo. A raiz, a cinza, pronto. Outro. Pode ir passando. A meditação que eu fiz, que a gente falou. Próximo. O leão, eu já descrevi, está aí escrito aí. Próximo. Agora vem a imagem do leão. Então, a imagem do leão. Amanhecia e no céu cristalino o sol subia com essas mesmas estrelas que o acompanharam quando o amor divino primo moveu todas as coisas belas para não temer, davam-me assim razão a fera do gracioso pelo, aquelas matinais horas e a doce estação, mas não tanto que o medo não me desse a vista que surgiu-me de um leão. Pode continuar. Que parecia que contra mim viesse com a fronte erguida e com fome raivosa. Então, a figura da Briônia. As folhas, vocês vão observando enquanto eu vou falando.
em seu desenvolvimento, as folhas vão assumindo uma estrutura cada vez mais elaborada, e depois elas vão diminuindo de tamanho à medida que a planta vai crescendo. E vão surgindo depois, não do lado da folha e uma gavinha, uma folha e uma gavinha, uma folha e uma gavinha. A gavinha é essa molinha que apoia a planta. Então, é à medida que as gavinhas vão surgindo do lado oposto de cada folha. Parece que ela vai ser uma planta grande, de repente ela não consegue se sustentar e ela usa essa característica, essa estrutura de apoio que ela produz. Então, transformação de folhas em gavinha. Para onde vai essas forças da folha que estão ficando cada vez mais tênues e vão perdendo, e vai surgindo uma outra organização que segura elas? E os frutos, o que está acontecendo com os frutos? Para falar dos frutos que vocês estão vendo ali em cima, aquelas bagas, lá na parte de cima do desenho, essa família da Bryonia alba, ela é cucurbitácea. E as cucurbitáceas, elas apresentam características de formar frutos enormes. Exemplo de plantas da família cucurbitácea: abóbora, melancia, melão, porongo do chimarrão, que você usa aquela cabaça, esponja, melão de São Caetano, aquela esponja de tomar banho, chuchu. Então, são frutos grandes, e essa está pequeno. Então, o que está acontecendo com esse fruto também? Ele não está no seu auge, no auge dessa planta. E o caule também, ele está totalmente... o caule, ele está muito fraquinho. Para onde vai essa força do caule? Vocês viram uma coisa interessantíssima. O caule, ele sai de uma raiz. E essa raiz é enorme, vocês viram ela? Toda a força foi para a raiz, tá certo? E agora vocês estão vendo no herbário sueco a Bryonia com tintas muito mais clarinhas, não é? Aonde vocês podem ver, então, para onde vai a força da folha? Para onde vai a força do fruto? Para onde vai a força do caule? É tudo como que sugado para a raiz. A raiz expressa, que é a parte usada, a raiz expressa a folha no estilo neurosensorial de raiz. Fotossíntese, então, ela age no processo folha que ela sugou. Então, ela age nos processos ligados à folha, à perda da folha, processos respiratórios, fotossíntese, grande ação na bronquite e na pneumonia. Mas ela é uma folha no estilo neurosensorial, com secura. A raiz expressa o fruto no estilo neurosensorial. O fruto, que é uma estrutura metabólica, se manifesta na Bryonia como uma estrutura que causa secura. Então, perturbações digestivas, diarreia com secura. E a estruturação do caule sem sustentação se manifesta na raiz como um remédio que está ligado com a sustentação. Todas as membranas que sustentam os órgãos são acometidas por essa intoxicação da Bryonia.
ela age nos envoltórios, na meningite, pleurisia, pericardite, peritonite e pelviperitonite. São raras as plantas que têm ação nessas membranas, tá certo? Nesses envoltórios de órgãos. E assim nós podemos ver a briônia de uma maneira móvel. A gente viu, então, essa movimentação da folha para a raiz, do fruto para a raiz, e de todo esse desenvolvimento que começa esplendoroso e vai diminuindo, e elas vão se sustentando como uma trepadeira. Essa é a imagem, uma imagem mais dinâmica. Agora nós vamos para a inspiração. Vocês viram que agora é a iridácea. Aqui, inspiração. O movimento da briônia é realizado pela própria planta durante o seu desenvolvimento. Existe agora um campo configurativo invisível, porque na briônia eu posso filmar e vou vendo todo esse desenvolvimento, mas a família botânica da qual ela pertence, ou de qual outra, aí não dá para filmar, porque elas são mais invisíveis ainda do que o próprio tipo da planta, a própria planta, mas nós estamos agora na abrangência de um grupo, de um tipo de plantas, e esse tipo de planta se chama família. Então, agora existe um campo configurativo invisível ligado ao da família botânica e até mesmo do fílum, do grupo enorme botânico, onde não é visível na forma que se transforma, mas é visível na relação entre as plantas dentro da família. Mas essa visibilidade do tipo invisível nós temos que descobrir. Vamos dar um exemplo da família iridácea, das íris, e daquilo que se coloca no tempero, como é que chama? Açafrão. Então, nós estamos diante de um grupo de plantas, de flores, da família das íris. Da esquerda, eu tenho 4 plantas. Eu tenho uma planta, eu anotei muito pequeno o nome dessa planta australiana, que apresenta rudimentos de pétala. Pétala é aquela parte, aquela folha colorida da flor. E sépala é aquela folhinha do cálice. Só que nas iridáceas, pétalas e sépalas, elas são coloridas. Então, existe nada. Existe só um ponto. Depois, se a gente procurar outras íris do grupo das petersônias, nós vamos descobrir que a sépala tem um certo tamanho que eu representei por esse triângulo, essas 3 sépalas que está aqui na representação do triângulo. Mas as pétalas ainda são, como mostra a foto, muito, muito pequenininhas. Olha, está ali como germes. Agora, elas crescem, as pétalas, mas elas ainda assumem um tamanho bem pequeno nas tigrídeas. E as sépalas são maiores. Então, você viu que, de um ponto, ela cresce um pouquinho. Depois, a sépala cresce um pouco mais. Ela chega quase à metade do tamanho. A de cima é menor do que a metade do tamanho do triângulo ali, olha. E depois essa aumenta o tamanho. Até que, de repente, numa outra, nos crocos, essas sépalas e pétalas, elas assumem o mesmo tamanho. E quando vocês veem, então, no crocus, na planta do açafrão, o azul é sépala e o vermelho é pétala. Uma pétala, uma sépala, uma pétala, uma sépala, uma pétala, uma sépala, ordenado nessa em 6,
onde uma sucede à outra, mas todas estão numa mesma direção espacial. E agora, se vocês observarem a íris germânica, que tem muito nos jardins, tem outras de outras cores, vocês vão notar que uma vai para cima, uma vai para baixo, uma vai para cima, outra vai para baixo, mas todas têm o mesmo tamanho. Essas duas, o crocus e a íris, elas têm o mesmo a harmonia de tamanho, que uma não é maior que a outra. Elas ocupam a parte central desse grupo de plantas que eu coloquei aqui. Mas como eu estou ligado com a química orgânica, então eu representei essa da íris como uma estrutura química que vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, elas têm as de cima, as pétalas, sépala, pétala, sépala, pétala, sépala, pétala, sépala, pétala. E assim nós vemos agora, na penúltima, de cima para baixo, na direita, a íris pseudoacorus, que apresenta uma assimetria. As 3 sépalas são diferentes. Uma é pequena, outra é pequena e outra maior. E as 3 pétalas, elas são do mesmo tamanho. Então, eu tenho agora uma alteração na configuração. Eu tenho como que uma, entre aspas, deformação. Até que, finalmente, na íris versicolor, que é usado para dor de cabeça, nós temos uma enorme, outra pequenininha, outra grande, outra pequena, formando, dentro dessa simetria toda que tem, uma alteração. Vocês entenderam o espaço. Agora, vamos ver o seguinte. Do lado esquerdo, na coluna esquerda, eu coloquei... Não. Aí, da coluna esquerda, vocês estão vendo isso? Obrigado. Que está ocorrendo um aumento de tamanho numa harmonia totalmente regular. Ela não é deformada. E ela é que nem os nossos órgãos dos sentidos. Aqui, aqui, aqui. Então, elas têm essa característica de simetria radial não deformada. E nessas duas últimas que vocês estão vendo, vocês vão encontrar, ao contrário, uma característica metabólica, como o intestino, que é todo enrolado e sai dessa situação cartesiana, e ela já passa mais para um estado de deformação. As plantas da esquerda, elas agem promovendo uma ação neurosensorial invadindo o metabólico, diminuindo o tamanho das pétalas, deixando elas harmônicas e regulares, a primeira, segunda, terceira e quarta, e elas produzem diarreia. O neurosensorial invade o metabólico e desvitaliza o metabólico. E as do centro, o crocus é alimentícia e a íris germânica é para fazer perfumes. Elas são harmônicas. E as que vão se deformando, elas têm a característica de emanar um poder metabólico que invade o neurosensorial, promovendo enxaqueca e agindo nisso. Vocês entenderam, então, como nós podemos, pelas harmonias, pela mobilidade, entender agora uma família e situar essa família, as plantas dentro dessa família, e como é que eu posso prever que ela poderia agir desta ou daquela outra maneira. Agora, uma próxima.
a gente pode... próximo slide. A gente pode agora estender esse estudo de situar uma do lado da outra na paleobotânica, quando nós estudamos as pteridófitas. Eu não vou dizer agora tudo isso que está ocorrendo aqui, mas uma maneira que, pela forma, eu posso ter uma imagem e eu tenho que tornar essa imagem, essa vivência mais móvel, a ponto de agrupar todas elas numa imagem mais ampla. Próxima. Inspiração. Agora nós vamos ver o ambiente desse leão. E o ambiente desse leão é assim como era a fosfina, o ambiente que estava nos fogos fatos, se lembram da última vez? Aqui nós vamos ter não uma emanação que está saindo do tecido nervoso do cadáver e sendo curado pela oxidação que liberta aquela luz interna como fogo fato. Aqui nós vamos ter a vivência de um ambiente que traz essa nuvem, que traz essa situação degradada. E isso está na cauda dos cometas, como eu já falei para vocês, como eu já coloquei da última vez. Na cauda do cometa, nós temos o coma, que é uma formação tênue, muito, muito tênue, formada, como dizem os astrônomos, por uma água suja, que é água contendo cianetos, isonitrilas, monóxido de carbono e hidrogênio. Cianetos, isonitrila e monóxido de carbono são profundos venenos respiratórios. E a cauda, de onde vem esse coma? Esse coma e essas substâncias, onde elas estão? O Steiner fala que essas substâncias representam substâncias da degradação da antiga Lua. E eu posso deduzir que elas foram sendo expulsas da evolução no surgimento da Terra. E elas continuam indo embora, continuam sendo, por assim dizer, expulsas. E elas são encontradas na nuvem de Oort. Nuvem de Oort é uma, por assim dizer, esfera que se encontra entre o sistema solar e o sistema Alfa Centauro. E lá, então, elas estão indo embora. E de lá vêm cometas, e esses cometas, eles atingem o sistema solar, trazendo essa lembrança da degradação da antiga Lua, desses cianetos, que traz uma astralidade que naquela época não existia. Essa astralidade vem junto com a cauda, vem com a cauda dos cometas, que é muito longa e muito tênue. E essa cauda, ela é tão longa que ela pode passar de uma órbita de um planeta até o outro, mas ela é tão sutil, mas tão sutil, e ela atinge várias vezes a superfície da Terra. E a gente, com essa fina concentração de cianetos que vem lá da degradação da antiga Lua, isso mexe na astralidade dos seres humanos e ocorrem epidemias, ocorrem situações bastante astralizadas que o ser humano recebe isso para poder dominar. Mas no núcleo dele estão os cometas, está o ferro meteórico, que quando ele entra, parte dele entra na atmosfera da Terra, esse meteoro de ferro,
ele desintoxica essa astralidade. O cometa tem uma polaridade, astralidade degradada da antiga Lua, que é mais o tipo leão, e eu dominando a astralidade. Então, o cometa é como o núcleo é a espada de Micael e o coma é ele desintoxicando a Terra. Esse ferro meteórico, ele evapora e ele cai como poeira, cai na terra, ele é assimilado, o ferro enferruja, ele é assimilado pelas plantas, a gente come, e isso ajuda a humanidade nesse processo de desagregação, de intoxicação da astralidade lunar. Então, essa é a inspiração, é a constatação da nuvem cianídrica, HCN, que é um veneno mortal. Então, o ferro meteórico, espada de Micael, agindo na humanidade para que ela possa superar o monstro da degradação da antiga Lua, esse astral degenerado. E agora, nesse quarto degrau, na inspiração, nós vamos reconhecer a nuvem cianídrica e nós vamos entender como ela foi desintoxicada pela ação da espada de Micael. Aí uma Walter fala uma coisa bem interessante, que existe saindo da espada de Perseu, que é o símbolo de Micael, durante uma época do ano, sai daquele ponto o ferro meteórico que vem para a Terra em auxílio da humanidade. São radiantes que saem, são as chuvas chamadas Perseíades, que é a degradação, resíduos do núcleo do cometa. Agora nós vamos passar para a intuição. Então, síntese da nuvem cianídrica. Olha, eu não aconselho muito vocês fazerem isso em casa, dá para fazer, mas é que o cianeto, se por um acaso vocês respirarem, assim, encherem um pulmão de cianeto, vocês morrem. Então, ela é muito, muito tóxica. Tanto que eles usavam, né, nos Estados Unidos como câmara de gás. Não, jogar um bujão de gás, não. Como condenação, uma coisa assim cruel. Então, a nuvem cianídrica é assim, 10 gramas de FSN6, 4 vezes, como é que chama? Ferrocianeto de potássio, mais 8 gramas de ácido sulfúrico em 15 mililitros de água. E 15 mililitros de água. E eu destilo e vai sair o ácido cianídrico diluído na água. Então, tem várias maneiras de sintetizar. E isso não é difícil. Tem vários. Vocês pegam um livro de química, eles mostram como faz isso. Ele tem cheiro de marzipan. Aquele princípio ativo da amêndoa é glicosídeo cianogênico. Ele tem cianeto. Então, agora nós já vimos que a síntese e vamos para a próxima. Purificação da nuvem cianídrica. É o ácido cianídrico mais o hidróxido de potássio. Eu fiz o cianeto de potássio e esse cianeto de potássio com o ferro 3, ele vai dar uma substância, um complexo ferrocianeto férrico. E assim, nós facilmente vamos obter complexos de ferro com o cianeto,
como uma neutralização, como uma purificação desse cianeto através do ferro meteórico. E nós vamos ainda continuar. O cianeto, o ferrocianeto é muito, muito menos tóxico do que o cianeto. É uma tremenda purificação, mas ele ainda tem alguma probabilidade de veneno. Então, nós vamos passar para a próxima e ver como é que a gente pode melhorar isso. Então, eu tenho aqui nesse quadradinho o ferro 2 e no quadradinho o ferro 3, certo? E aquele ferrocianeto que eu purifiquei, que está aquele complexo, se lembra que eu fiz? Então, do ferro 2, e o que está em verde, e o que é a cor do ferro 2, e o complexo do ferrocianeto que eu mostrei para vocês no ácido cianídrico mais hidróxido de potássio deu cianeto de potássio. O cianeto de potássio com o cloreto de ferro 3, ele dá um complexo feito com esse ferro 3 que está ali, você viu K3 com o colchete, ferro 3 e com todos esses cianetos que estão aí. Mas eu também posso fazer KCN com cloreto de ferro 2 e vai dar um complexo aqui com o ferro 2. Tá claro isso? Então, eu tenho esse ferro 2, que eu reagi com tem as duas setinhas, estão vendo? Tem verde em cima, tem o ferro 2 ali, e o ferrocianeto com ferro 2. Então, eu tenho ferrocianeto ferroso. Eu estou purificando a nuvem cianídrica. E essa nuvem cianídrica, ela se transforma num corante branco. Corante branco de Williamson. Agora, se eu reagir, esse é o ferrocianeto ferroso. Ele é instável e ele vai se oxidando até ficar azul, que é o azul da Prússia, que nós vamos ver agora. Estão vendo esses quadradinhos na parte de cima do ferro 3? Ele vai agora produzir uma outra, nós vamos fazer uma outra purificação. O ferro 3 e a nuvem cianídrica que formou aquele complexo. Só que aquele complexo é formado pelo ferro 2. Então, é pelo da esquerda. E aqui eu tenho ferrocianeto ferro. Olha, eu fiz isso porque deu tamanha confusão que desse jeito ficou mais fácil. Porque é o ferro e o cianeto. Um é 2 e o outro é 2, e um é 3 e o outro é 3. Então, o primeiro é ferro é 2 e 2, e o segundo é 3 e 2. Tá claro? Então, eu tenho ferrocianeto férrico, que é o azul da Prússia, que é um famoso corante. Agora, eu posso também fazer uma reação de purificação, que é do ferro 2 reagindo com o 3 que está ali, dando o ferricianeto ferroso, que é o Turnbulls Blue, que é um corante agora sólido, precipitado. E eu posso reagir o ferro 3 com o próprio ferricianeto 3 e fazer um complexo ferro 3 com o complexo ferro 3. Então, eu posso fazer 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3. E aqui eu tenho o marrom da Prússia. Todos eles têm a mesma característica. O que é usado é o azul da Prússia. Continua. O que é essa substância? Vamos para o próximo.
Aí, aqui eu tenho uma estrutura desse azul da Prússia e de todos esses ferrocianetos 22, 33, 23, 32, que estão desenhados na esquerda, com o ferro 3, o cianeto. Vocês estão vendo ali naquela coluninha, ferro 3, nitrogênio, cianeto, ferro 2, e nitrogênio, cianeto, e assim por diante. Essa é a representação molecular dessa estrutura. Agora, essa estrutura, qualquer uma delas, eles acolhem elétron que fica situado nos interstícios desse cristal. Então, do lado B, vocês estão vendo elétrons dentro do cristal, que é o azul de metileno, que é o resultado da purificação da nuvem cianídrica. E esse azul de metileno agora serve de modelo para que os cientistas mudem a estrutura cristalina, substituindo ferro 3 por manganês, e assim eles vão ter um cristal que acumula mais ainda elétrons do que o azul de metileno. São análogos do azul de metileno. E para que serve isso, a próxima? Vocês estão vendo aqui na esquerda o azul de metileno, o cristal dele, com um monte de elétrons. Uma barra de alumínio e, na direita, grafite. E tem a condução elétrica. Então, nós temos uma bateria. Os cristais de azul de metileno, do ferro transformado, do ferro, do cianeto, da nuvem cianídrica transformada, como matéria-prima de baterias de primeiríssima geração, capazes de armazenar incríveis cargas elétricas para os carros do futuro. Então, esse azul de metileno tem essa característica. Eu não esperava que tivesse isso. Isso veio a partir do conhecimento da procura de algo imediato que purifique e que purifique essa nuvem cianídrica com o ferro meteórico no nosso caso. Então, agora volta um pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Essa é uma das frações do medicamento. Ferricianeto ferroso. 6-KCN mais 3 ferro 2, cloreto de ferro 2, mas eu não deixo formar o azul de metileno ferrocianeto ferroso, mas eu tenho que pensar na elaboração. Como? Desculpe, quando eu falo metileno, esqueço, azul da Prússia. Tudo isso é azul da Prússia. Gente, desculpe, ainda bem que a Marilda me interviu. Tudo isso é azul da Prússia. Então, o que eu faço? Eu faço um plano olhando o próprio cristal químico dessa substância que eu procurei, que está o desenho ali embaixo. Então, agora eu vou montar um estado de transição capaz de formar numericamente, com a mesma concentração no laboratório, e não deixar isso precipitar para azul de metileno,
porque essa estrutura não vai como um acumulador de elétrons, mas ela vai ter a sua ação equivalente no organismo. Próximo. Agora a gente vai ter que voltar um pouquinho, não é problema. Próximo. Próximo. Bioquímica. Aí eu vou ler porque eu escrevi melhor. Bioquímica. Então, pode mudar para aquele cristal mesmo, porque assim, enquanto eu leio a bioquímica, você um pouquinho antes, para ver o cristal. Aí, vejam aqui, eu acho que isso é interessante. Olha, a ação dos complexos do azul de metileno, daquilo que nós obtivemos como nuvem cianídrica purificada. Origem: nuvem cianídrica purificada pelo ferro meteórico. É isso que vocês estão vendo do lado esquerdo da tela. Cristal: armazena elétrons em baterias da última geração. E a corrente elétrica que vocês viram no outro. Então, rede cristalina do azul de metileno possui elétrons livres. E se der carga elétrica, esses elétrons permeiam os interstícios do cristal e se acumulam. Se colocar um fio terra, a corrente circula e ele se transforma em bateria. Bateria de última geração, como mostrou. Agora, na bioquímica, o que significa essa característica de mobilização e acúmulo de elétrons? Isso está ligado com o transporte de elétrons para obtenção de energia. Então, quando estudamos a nuvem fosfórica, nós falamos dos compostos de ferro, da vivianita, da estrengita, da metavivianita, e na metavivianita como ferro 2 e ferro 3, e cada um deles, na metavivianita eu falava dessa inter-relação do ferro 2 e o ferro 3. A inter-relação entre ferro 2 e ferro 3 que aparece na nuvem fosfórica, no ferro fósforos briônia, ele tem uma relação com a harmonização de ferro 2 e ferro 3 nessas trocas metabólicas do organismo. E essa da nuvem cianídrica, ele tem como hipótese uma harmonização na estrutura do transporte dos elétrons. Então, isso fica como uma pergunta, certo? E agora, a próxima, ação homeopática. Ele age na condução nervosa, epilepsia, convulsões da cólera, e eu não tenho isso comigo, e fases finais dessa febre da cólera com alucinações. Depois, o sistema arrítmico, danos do sistema arrítmico, ação no sangue, na malária, e ação no coração, na arritmia. Esse azul da Prússia era um remédio usado alopaticamente. Então, eles têm muita experiência, porque ele, né, em 1700, 1800, era um remédio assim, de super utilizado. E agora, estagnação. Então, o azul de metileno, o azul da Prússia, o sistema arrítmico, agindo erroneamente, não agindo no sistema rítmico, ele produz esses quadros de convulsões. E ele, agindo mal no sistema metabólico, ele produz estagnação, não do fluxo elétrico, mas do fluxo líquido. Então, febre tifoide com delírio e eliminação, nefrite. Então, vocês podem ver que já o quadro mostra algo ligado com corrente elétrica e com corrente e com fluidez. O próximo. Agora, nós vamos fazer
o seguinte, nós vamos transformar a nuvem cianídrica com a nuvem sulfúrea, proveniente das entranhas da Terra do vulcão. Então, nós estamos agora, não totalmente no outro, mas no outro medicamento que é só enxofre, mas nós estamos agora numa situação seguinte. Nós vamos pegar o cianeto e nós vamos fazer o enxofre agir no cianeto. E o Wolff colocava essa ação e ele mandava dar muito ênfase a esse processo, onde o CN se transforma em SCN. A serpente horizontal, ela tem um veneno, não é o cianeto, mas ela é um ser muito venenoso. Mas o bastão de Mercúrio, o eu, ele faz com que essa serpente se erga e seja dominada pelo eu. E o símbolo do tiocianato é a serpente se erguendo e sendo aí as forças do cianeto sendo submetidas às forças do enxofre. E aonde é que existe o tiocianato no nosso organismo? Assim, de monte, na saliva. Então, ele relaciona a saliva da serpente venenosa com uma saliva que se tornou desintoxicada. E assim, nós temos uma outra maneira de purificar a nuvem cianídrica, que é com o enxofre. H2S, aquela emanação sulfídrica, se transformando, reagindo com hidróxido de amônio para se formar nessa primeira substância que vocês estão vendo aqui, NH4N, NH4, que é um sulfeto, mais HCN, e embaixo vocês estão vendo que ele quebra, aqui olha, o NH4, NH4, e num entra o H do ácido cianídrico e no outro entra o cianeto do ácido cianídrico. E no fim, o que vai acontecer é que vai se formar uma mercaptana que é degradada e o tiocianato que fica. E nós vamos agora reagir o tiocianato com o ferro meteórico 2 e com o ferro meteórico 3. E quando eu reagi o tiocianato com o ferro meteórico, imediatamente apareceu um vermelho sangue assim, muito forte. É o tiocianato de ferro 2, que é o corante vermelho sangue. E o tiocianato de ferro 3, que tem, já mas não é uma característica corante tão intensa. O que significa o tiocianato? Tiocianato. Ele é encontrado na saliva nossa. SCN, ele é o substrato, esse SCN. Vocês viram que o Wolff falou, você pega o cianeto e coloca um enxofre ali, ele fica 100 vezes menos tóxico do que o cianeto. Então, ele é o substrato de enzimas peroxidase, que realizam redução catalítica da água oxigenada, entre as quais a eosinófilo peroxidase, peroxidase gástrica, mieloperiodoxidase, peroxidase salivar e da tireoide. E ela usa o tiocianato para produzir o ácido tiociânico.
que é esse HOSCN. E esse ácido tiociânico, ele é um potente agente microbicida que existe em todo o organismo. Mas as peroxidases também têm relação com o transporte de elétrons para a obtenção da energia. E eles agem também como antioxidantes. Então, a nossa questão é a seguinte: nós sempre estamos nos deparando com substâncias que, ao purificarmos as nuvens fosfórica, cianídrica e sulfúrica, nós vamos encontrar substâncias que têm ação na bioquímica do transporte de elétrons, na fosforilação oxidativa, e esses medicamentos, além de ter, então, todo o ferro meteórico, todas as frações do cianeto, do cianeto superando a intoxicação respiratória, tendo tudo isso, ela ainda aponta algo ligado a essa exacerbação metabólica que poderia, isso é uma hipótese, culminar com a tempestade das citoquinas. Então, nós estamos sempre encontrando substâncias muito preciosas. Uma delas são as pedras preciosas do fósforo que são usadas, os corantes, que representam essa purificação de várias cores, que vai até o vermelho, e a purificação conjunta do cianeto com o enxofre. E é isso que nós estudamos. Fábio, que chama você a purificação do cianeto dentro da fisiologia do organismo humano? Que é a purificação do cianeto? A purificação do cianeto assim como a purificação dos fogos fátuos transformar a nuvem fosfórica em uma substância pedra preciosa. Aqui, na purificação do cianeto, eu encontrei uma série de corantes que vieram diretamente da purificação mais simples da nuvem cianídrica, diminuindo em 100 vezes a toxicidade do cianeto, e essas substâncias eram medicinais antigamente e que tinham essas características terapêuticas que eram muito usadas. Então, eu pensei, além do processo de transformação dessa nuvem cianídrica, eu estou mandando uma imagem não apenas da substância física do azul da Prússia, mas eu estou mandando todo o empenho do ferro meteórico, do ferro meteórico agindo nele para se transformar numa das substâncias, numa das frações. Numa outra fração, eu coloco o tiocianato, e junto com essas frações, naturalmente, nós colocamos o ferro meteórico, o cianeto e todas as substâncias normalmente usadas, a briônia, como eu já expliquei, e que estão. Posso perguntar? Pode. Para a Vivianite, ficou muito mais claro, porque se trata realmente de uma pedra preciosa. E se a gente visualiza essa imagem maravilhosa que você deu sobre a
desestruturação do sistema neurosensorial, então aí a gente vê um processo de cura. Sim. Mas aqui eu não vejo a pedra preciosa, você entende? Sim, sim, porque no nível você vê um corante precioso que armazena. E se você vê a estrutura dele, que tem essa situação de armazenamento de elétrons e essa situação como uma luz interiorizada nele, a gente pode ver o quão ele tem a fazer com todos esses processos. Agora, dentro de isso, eu posso acompanhar todas as reações químicas que você mencionou, Sim. mas como não percebia, digamos, a pedra preciosa, entre aspas, Sim. então não entendia até onde era uma purificação do cianeto. Mas isso tem a ver, então, com a regulação do sistema rítmico, decisivamente a cura, vamos a dizer assim, do sistema rítmico. Sim, é o que eu pretendo. E esse medicamento ainda deveria ter sido adicionado. No início, a ideia era elaborar um medicamento que tivesse dentro de si a nuvem fosfórica, a nuvem cianídrica e a nuvem sulfúrica ligadas, formando uma unidade, como que uma pedra preciosa ou alguma substância de alguma natureza. Eu não consegui com o fósforo. Ele ficou, qualquer substância que eu fosse colocar o fósforo, ela formaria um sal de ferro extremamente venenoso. Mas dessa maneira, com o fósforo, eu consegui ele sozinho ficar uma unidade isolada. Mas esse medicamento ferrocianato umbrionia, ele conseguiu receber a nuvem sulfúrica como um elemento que também colaborou na formação na purificação e organização do cianeto, mas que também se revelou num corante vermelho e com uma ação desintoxicante. A nossa elaboração por esses 7 processos, então, pensar intelectual, tal, tem uma correspondência nos processos da quimiosofia, da alquimia, quimiosofia. E essa relação está sendo feita em todas as plantas medicinais. Pensar intelectual, incineração, pensar imaginativo, imaginação, fermentação, inspiração, e assim por inspiração, solubilização, intuição, destilação, e assim por diante. Então, eu gostaria de, num próximo encontro, não agora, e nós vamos ver quando, eu espero que seja daqui a 15 dias, explicar o método segundo o qual nós fazemos a elaboração de uma planta medicinal única nesses 7 processos e aquilo que o Dr. Calix também falou como a metalização que vai estar incluída nesse processo que demora muito tempo, que é bastante sofisticado e que eu tenho grande esperança e que muitas e muitas plantas já existem que foram elaboradas através desse método. O que eu tenho para oferecer de medicamentos
para esses sintomas neurosensoriais, rítmicos e metabólicos, além daqueles que eu incluí nesses outros, no ferroncianato brionia e nos outros medicamentos que não estão dentro desse processo, serão abordados, então, nessa próxima vez, mas eu queria que esse fosse tivesse toda essa abrangência. Eu vou ler o que eu escrevi, que fica muito mais claro para explicar as considerações finais numa página, e isso talvez, então, encerre essa parte para depois vir as perguntas após essa abordagem. Tudo bem? Final. Primeiro, vivenciar no limiar a desagregação do sistema nervoso, neurosensorial, rítmico e metabólico. Onde, encarando frente a frente o meu sistema neurosensorial, agora separado, com seus horrendos defeitos, e o mesmo em relação aos sistemas rítmico e metabólico, as monstruosidades ligadas a cada um desses três sistemas foram examinados segundo os 7 degraus do caminho de transformação Rosa Cruz. Através do primeiro degrau, do pensar intelectual, reconhecemos a lógica, com lógica, os nossos erros de percepção e o engessamento de nosso pensar. No segundo degrau, imaginação, nós formamos assim uma imagem dessa aberração representada pictoricamente como um animal do abismo. Nessa terceira imagem vai reverberando em nossa vida íntima essa vivência interna, e então nos leva a procurar na natureza a manifestação desse ambiente de degradação desse sistema que foi desagregado no neurosensorial, como nuvem fosfórica e sua cura nos fogos fátuos. No rítmico, a nuvem cianídrica e dos resíduos da antiga lua que estão indo embora na nuvem de Oort, que, trazida dos cometas e vem a sua cura pelo seu núcleo de ferro meteórico quando chovem os meteoros e a gente se alimenta. No sistema metabólico, a nuvem sulfúrea recolhida nas entranhas da Terra. E essa cura, e ela é curada na chuva que recolhe essa fumaça dos vulcões, manda para a Terra, e lá essa nuvem sulfúrea se transforma nos sulfatos que vão adubar a Terra. Quer dizer que a natureza não usa esses recursos que nós usamos, ela usa os recursos que existem na natureza. E o nosso empenho é procurar gerar novos recursos capazes, então, de ajudar essas nuvens que estão ocorrendo em nós, na Terra, para uma cura. Então, e diante dessa crise do limiar, bem nessa pandemia, nós não apenas encaramos esse monstro, mas sintetizamos como nuvem uma substância terrestre, que é essa nuvem desse monstro. E a partir disso é como que eu estivesse aprisionando esse monstro na matéria. E no degrau agora próximo da purificação ligada a humanas, é nessas condições de uma substância venenosa que emite luz sem odor, no caso do sistema rítmico, porque ele, se for cheirar, ele morre, e como odor fecal. Então, essa nuvem aparece como uma nuvem fosfórica nos fogos fátuos, como
a emanação daquele cianeto da degradação da antiga Lua nos cometas, e como odor fecal, tanto da mercaptana, que foi formada naquele processo de desintoxicação do cianeto, quanto do próprio odor da emanação vulcânica. Então, esses odores e essas situações abissais, elas estão aprisionadas, que foram aprisionadas nesse líquido, e agora, através do novo degrau do Budi, essas substâncias purificadas serão convertidas em novas substâncias capazes de acolher o poder de agregação do ferro meteórico no sistema neurosensorial, sendo agregado com o rítmico e sendo agregado com o metabólico, formando assim pedras preciosas no sistema neurosensorial, corantes no sistema rítmico e substâncias mais fisiológicas, saudáveis no sistema metabólico. Naturalmente que nós gostaríamos de ter encontrado uma pedra preciosa para o sistema rítmico que tivesse em si a purificação do sistema rítmico e uma pedra preciosa, mas será que pedra preciosa não é um domínio apenas do neurosensorial? Será que eu vou conseguir chegar a isso? Eu tentei e vou continuar tentando para ver o que mais poderia ser feito. Isso representam meses e meses de trabalho para entender como curar essas nuvens fosfóricas. E o nosso interesse não é só com os seres humanos, mas transformar essas nuvens degradadas como padrão para transformar situações onde o meio ambiente da Terra está sendo degradado. Será que eu não poderia agora criar uma substância que tivesse relação com aquela lama que perdeu o ferro e que inundou cidades? Será que eu posso criar uma substância que tenha relação com a purificação do petróleo que está sendo despejado nas praias, com a purificação da terra de Chernobyl que está contaminada? Ou seja, como restituir o precioso através desses processos de purificação e transubstanciação da matéria, e colocar isso não como remédio, mas pulverizar nesses locais onde está ocorrendo a devastação, a desertificação, e assim sucessivamente. Então, é isso. Agora, o sétimo degrau. Dessa maneira, essa preparação poderia ser transformada em sacramento no coração daqueles que recebem essas substâncias como medicamento. Nossa esperança é que essas preparações possam agir na terra, na natureza, nas plantas, animais, como algo que traz um processo de purificação e transformação de algo que tinha perdido a preciosidade e o divino, tornando-se uma escória. E que essa escória transubstanciada possa trazer algo novo para todos que estão imersos nesse ambiente de desagregação. Então, nós conseguimos ir até aí. Eu não coloquei todos os componentes vegetais, todas as plantas medicinais que foram colocadas em cada fração de todos esses medicamentos que eu falei, e dei mais a ênfase nesse encontro à maneira como nós podemos nos direcionar nesses 7 degraus
para que isso possa ocorrer. Eu, particularmente, tenho a esperança que essa formação que surgiu, assim, eu nem sabia, surgiu como um corante, depois surgiu como um outro corante, e isso foi se revelando como um corante que tinha todas essas propriedades. Então, nós precisamos agora continuar muito mais esse estudo, e o que nós, da Sirimin, temos para oferecer como algo novo, além dos medicamentos únicos para essa epidemia, seriam esses medicamentos que talvez possam agir, espero que nessas exacerbações metabólicas, nos processos neurosensoriais, nos processos rítmicos e nos processos metabólicos. É isso. Então, podemos fazer perguntas como vocês quiserem. Eu estou aqui disponível, tem mais 20 minutos. Tem umas perguntas, Flávio, posso te falar? Francisco Zebral está perguntando se nesse processo de purificação não poderíamos pensar nas algas que absorvem toxinas na água, principalmente as algas dos rios. As algas, elas têm uma característica explícita de absorver essas toxinas. Então, eu dei, claro que todas elas, nós vamos ter que usar todos os meios. O que nós temos na alga que mais chama atenção são as mucilagens, nas algas mais da superfície, e o iodo nas algas mais das profundidades. Poderíamos usar algas, mas como uma fração dessas preparações. Eu estava querendo pegar nuvens claras que expressam o lobo, que expressam aqueles monstros que a gente vê na primeira aula da classe, e transformar essa monstruosidade elaborada dentro de nós como uma substância capaz de produzir alguma melhora, não só da parte física, mas também do ambiente e de uma transformação, uma ajuda de uma transformação interna. Na próxima. Mais uma pergunta do Francisco Zebral. A pedra preciosa do sistema rítmico degradado não poderia se relacionar com sais de magnésio? O magnésio está no centro da clorofila, como o ferro está no centro da hemoglobina? Ele está perguntando. Podemos, é claro, lógico. Isso pode ser feito também. Como fazer um magnésio a partir da clorofila? Que faz? O que é a clorofila? A clorofila está ligada à luz. Então, esse magnésio, eu acredito que ele é mais ligado ao metabólico do que o rítmico, né? Porque ele faz com que haja movimento, ele é o centro daquela situação também de positivo, negativo, daquela aula da luz, que ele tem aquelas duplas conjugadas naquele sistema da clorofila, e ele produz essa situação de transformar coisas intransformáveis, de fazer com que água e gás carbônico façam a síntese clorofiliana. Então, eu falaria mais do magnésio mais nesse ponto de vista metabólico. Tem mais uma. A Sara está perguntando se você poderia explicar se e como este processo será feito através das relações químicas mediadas pelo éter de som? Claro, eu falei, a primeira fração está ligada ao ferricianeto férrico. A segunda fração está ligada
ao ferrocianeto ferroso, a terceira, aqueles 4, cada um daqueles eu vou sintetizar como uma fração, tá certo? E agora, cada componente de cada fração vai elaborar o mais fácil. Então, ele vai produzir uma substância de todas elas que foram organizadas naquela multidão de naquelas 2 ou 3 substâncias que foram com a mesma proporção daquele corante ou daquela pedra preciosa e vão formar, por exemplo, a vivianita. Uma outra fração vai formar aquela do ferro 3, como é que chama? Strongyita, e a outra vai formar metavivianita. Mas agora eu tenho que, além de usar o alquimismo para fazer esses 3 precursores, eu vou usar o alquimismo para unir todos esses 3 numa unidade. E assim nós vamos também usar o alquimismo, não só para fazer esses tiocianatos, aqueles compostos com 6 cianetos, ferro, com um ferro dominando aquilo, eu vou usar, então, eu vou fazer esses 4 pelo alquimismo e depois unir esses 4 numa unidade. Sempre com o alquimismo. Tem uma outra pergunta da Jovina. Eu gostaria de entender melhor o efeito potente microbicida do tiocianeto. O tiocianato, ele age, então vou falar bem rapidozinho, ele é o substrato, os enzimas estão nele e eles mudam ele para H2, para HOSCN. O SCN, HSCN se converte em HOSCN, que é um potente agente microbicida. Então, ácido hipotiociânico você pode encontrar na literatura tudo aquilo que se refere, porque elas são produzidas por peroxidases, que agem, então, não agem em vírus. Né? São oxidantes. O que está tendo é uma discussão, como é que ele pode ser oxidante se ele mesmo age como um antioxidante. Então, mas isso é uma discussão dos especialistas. HOSCN, você põe ali no Google, já sai tudo. Francisco Zebral tem uma outra pergunta. O ferro-sidérium poderia ser associado ao carvão vegetal, ele pôs entre parênteses, carbobétula, por exemplo, ou ao grafite para atuar na degradação do sistema rítmico? Que use o carbono, eu não sei como, eu não posso responder que eu não tenho ideia de como associar o ferro, o sidério com o carbo. Se alguém tiver, dá uma dica aí. Esse eu não posso responder que eu não sei como associar o ferro, o sidério ao carbono. Acho que não tem mais perguntas, Flávio. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou anunciar como nós poderíamos fazer, se houver interesse. Parece que sim, tem 70 e poucos, isso para os cursos está indo... Nossa, eu não esperava tanta gente, eu pensei que fossem ter uns 3, 4 gatos pingados, aí apareceu bastante, eu fico assim, me sinto muito elogiado. Eu gostaria de, no próximo encontro, talvez depois do da Marilda, não nessa semana, na outra, ou uma outra ainda, nós vamos anunciar isso. Tem como anunciar, Lúcia?
Tem sim, Flávio, claro. Depois a gente manda todos os e-mails, a gente guardou e dá para Tá. colocar Então, na isso, divulgação. porque assim eu vou ver se eu vou conseguir preparar legal, dar um fechamento nisso também, para ficar muito mais lógico toda essa parte, colocar aquelas plantas, e vou falar do caminho dos 7, dessa parte da alquimia, para mostrar como é que a gente poderia elaborar todas essas, assim como um método para elaborar as plantas medicinais e algumas outras substâncias únicas aonde tiver. E o que é essa metalização e o que significa tudo isso na parte também esotérica e na parte prática. Então, acho que está bom por hoje, não é isso? Muito, muito, muito obrigado e, principalmente,